Bom dia a todos! Continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, pela médium Ivone do Amaral Pereira. Hoje são 10 de fevereiro de 2016. Nós estamos no capítulo As Virtudes do Consolador. E a dona Ivone nos estava contando uma experiência que ela teve chegando numa casa que ela tinha conhecido esse pessoal. O dono da casa era simpático ao espiritismo, mas ela nunca tinha ido na casa em si por si. Então o que é que acontece? Perdão, gente. O que é que acontece? Ela chegando na casa, a casa era estilo português antigo, nobre, bonito, com aqueles móveis de madeira e tal, mas ela entrando na casa começou a perceber um ambiente hindu de luxo, as portas com aquela decoração e a dona Ivone ficou meio assim, né? Percebendo a história daquela família a título reencarnatório. Eu achei um trecho interessante que eu queria reler para vocês, para ficar aqui nessa gravação, que ela dizia o seguinte: é bem certo que o médium, cujos labores inerentes à faculdade se estenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares. Aí o que às vezes eu digo para vocês da dupla vista, né? A percepção da dupla vista, que é um tipo de clarividência, mas é a dupla vista em si, de perceber a situação da pessoa, das pessoas, do ambiente, um histórico, às vezes reencarnatório, e coincidentemente olha a dona Ivone descrevendo isso aqui para nós. Passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial, percepções que em determinadas circunstâncias o levam a aprender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Olha que fenômeno curioso. Assim, foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família Santos, edificação graciosa em estilo colonial português, sem conhecer qualquer de seus membros e nada absolutamente com estes que se relacionassem, nossas percepções mediúnicas, em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia e não do Portugal. Vocês percebem a situação aí da dupla vista, né? Ela conseguir perceber, por exemplo, o ambiente no qual se encontra, o passado muitas vezes reencarnatório das pessoas, muitas vezes por uma simples intuição. E esse fenômeno que acontece aqui não é diretamente um espírito que está contando para ela, mas é uma percepção do seu espírito, é o que diria a parte anímica do indivíduo, porque às vezes a gente fala assim, ó, é uma situação anímica, fica parecendo que é uma coisa negativa, né, pejorativa para o médium, e não é uma percepção do indivíduo, como espírito imortal, como espírito milenar que é, né? E eu achei interessante que muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações parecidas e a gente não sabe entender o que é que está acontecendo conosco, tá? Então, mais adiante aqui, não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamo-nos. Outra coisa interessante. Ela não tinha percebido tudo isso na casa, porque antes ela conta toda a decoração, como é que era. Receosa de cometer uma impertinência ou uma indiscrição, se algo comunicássemos do que percebíamos, abstendo-se, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar visitado, assaz simpático à causa espírita. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas mesmo, que o médium obtém em cada local, para onde as circunstâncias o requisitam,
que se os narrassem todos, tornar-se-ia enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático e obsediado. Eu dei risada na época que eu li isso aqui a primeira vez, porque eu fiquei imaginando a situação, e é mesmo, né? Se nós fôssemos dizer para todo mundo tudo aquilo que se sente, a gente ia acabar caindo nisso, né? É fadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático e obsediado, porque já pensou, todo lugar que você entra, ou lidando com pessoas, você dizer, eu percebi isso de ti, percebi aquilo outro, ficaria assim, ficaria chato, né, fadonho, e dizer assim, vixe, fulano tá doido, ficou médium, tá doido, tá obsediado, o espiritismo subiu pra cabeça, não é? Então a pessoa se abstém de muita coisa para não entrar nesse mas é engraçado. De passagem, acrescentaremos que além do ambiente espiritual hindu, assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvidos por uma singular influenciação artística, pois a residência em apreço vibratoriamente é como um cenáculo da arte clássica. Dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro, enamorado da boa música, já com 2 excursões pelo estrangeiro, Alemanha e Estados Unidos, 2 filhas pintoras de grandes dotes artísticos e fácil inspiração, e mais 2 filhos varões engenheiros arquitetos, donos de subido valor profissional. Então 2, 4, 5 filhos, todos voltados, né, para pro lado da arte, da música. São espíritos com uma determinada sensibilidade. O ser arquiteto também entra nisso, né, porque trabalha com decoração, com a beleza. Então tem uma aptidão voltada para isso aí. Então ela percebe, além do ambiente hindu, ela ainda percebe a vibração da influenciação artística daquele ambiente. Olha que coisa interessante. E lembrando, para quem estiver ouvindo aqui pela primeira vez, vocês também que não estão acompanhando bem o estudo, essa família tinha perdido uma filha para a morte, desencarnou a filhinha, com 14 anos, novinha, a dona Ivone foi visitar, certo? Então, essa família tinha essa foto dessa criança com flores muito bonitas, uma menina muito linda. Diz que é uma alegria muito grande essa menina, devia ser a caçula, e desencarnou com a doença muito difícil. E a dona Ivone está indo pela primeira vez nessa casa, tá? Então deixa eu continuar a leitura. Um grande retrato da menina morta no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos, em jarras mimosas, sobre um amparador estilizado, e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme do seu colégio, a morta parecia ali palpitar cheia de vida e encantos. Alguém dentre as visitas do dia indagou da dona da casa. Como se chamava sua filhinha, minha senhora? Os olhos da saudosa mãe, azuis como 2 retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido ali estampado, rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto seus lábios respondiam em voz pausada e terna. Chama-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha. Era a caçula dentre as meninas. Com isso, vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais saudosos sobre a curta vida terrena da mimosa flor, que não chegara a desabrochar completamente. 1000 detalhes e pequenas particularidades que tecem o encanto dos pais afetuosos, sempre interessantes para o observador que procura distinguir das nuances diárias da vida motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com que as leis do Criador tudo dispõem. Até que foi narrada a etapa final da vida terrena de Betinha.
que se findara mansamente pela madrugada, e sua mãe continuou o relatório, não se detendo à menção do túmulo, mas prosseguindo noutra fase que era bem símbolo augusto da ressurreição, que todas as criaturas humanas aguardam depois que o silêncio se debruça por sobre nossos pobres despojos mortais, corporais, retornados ao seio da grande mãe natureza para as sublimes metamorfoses da espécie. Então a mãe estava contando, né, toda a história da menina, como é que foi e tal, ainda contando a consolação do depois da morte. Ouçamos, porém, na palavra da dona Ormezinda Santos, a formosa descrição do fato ocorrido após o decesso de Betinha, o qual motivou estas páginas. Fato que, em sendo razão de conforto e consolações para os demais corações maternos que se vejam em idênticas circunstâncias, igualmente testemunha a verdade espírita, em condições alentadoras, edificando o coração do crente e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida além túmulo. Então, a dona Ivone agora vai colocar a expressão da mãe, né, do fato ocorrido, por que ela dedicou esse capítulo. Minha filha contava 14 anos incompletos. Ia dizendo dona Ormezinda, a voz pausada e delicada, quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. Você olha, já de começo, você observa a resignação de uma mãe que tem uma fé. Uma mãe que não se revolta contra Deus, porque a própria mãe dizer, os desígnios sábios da providência que lhe permitiram adoecer e morrer. Porque, olha, não é fácil enfrentar uma desencarnação de um filho e aceitar a justiça de Deus nesse caso. E para Dona Ivone dedicar um capítulo é porque tinha muito ensinamento para nos passar, né, Andréa? Desde algum tempo, antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestara a ela o desejo de que os seus futuros 15 anos de idade fossem devidamente comemorados, e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo, que a empolgava de alegria e prematuras emoções. Por isso mesmo, fizera-se prometer que apresentaria com um rico vestido de baile, para usar naquele dia, comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa. Firmado o compromisso sobre ele, nos entendíamos frequentemente. Betinha era a filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme já disse. E era grato a todos nós, por isso mesmo, satisfazer-lhe as vontades que fossem razoáveis. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. 3 dias após o seu passamento, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa, como seria natural, um fato singular, belo e comovente. Recordando os livros clássicos de filosofia religiosa de todos os tempos e países, bem assim os compêndios de ciências psíquicas, firmados por eminentes sábios psiquistas, que se dedicaram a devassar o além-túmulo, positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal. Veio demonstrar que nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, prosseguia viva, feliz como dantes. Mas o que importa, assim, né, desse relato de tudo, né, é a lição da vida, que é por isso que a dona Ivone colocou, da vida que sobrevive à morte do corpo físico. Sendo isso um fato real,
e um fato relatado por famílias sérias, a dona Ivone conviu que era justo, né, colocar para nós nesse livro, chamando assim das virtudes do Consolador, porque é isso que o Espiritismo é, né, um grande consolador. Porque você vira e mexe, onde você lê, onde você estuda, você vê uma consolação, você vê um aprendizado, porque aprender também é se consolar. Porque quando você aprende que a vida continua depois da morte do corpo físico, é uma consolação, você já sabe que aquela separação não é definitiva. E tantas outras razões em que o próprio Espiritismo se enquadra, né? Trazendo como uma terceira revelação, sendo mesmo de fato a terceira revelação. Então ela está contando aqui, vamos ver. Veio demonstrar nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, que prosseguia viva e feliz como dantes, porventura mais bela e venturosa ainda, concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado em espírito, sempre que possível e com a permissão de Deus. Minha filha Eunice, conquanto casada e residente fora da capital, permanecia conosco desde que o estado de saúde da irmãzinha se agravara. E 3 dias depois do trespasse da mesma, ainda aqui permanecia, esperando que a consternação geral se atenuasse, a fim de regressar ao seu domicílio. Na noite que se deu o acontecimento, que passarei a relatar, dormia ela no quarto de sua irmã Zinda, e nenhuma normalidade fora pressentida, conservando-se toda a família conformada com os desígnios divinos, não obstante pesarosa e sofredora. Eunice, fatigada das lutas de 4 meses de enfermagem junto à doente, pois frequentemente aqui estava, repousava tranquilamente durante grande parte da noite, serena e confiante, sem quaisquer excitações mentais. A mãe já dizendo assim, olha, a minha filha estava cansada de ter feito a enfermagem por 4 meses da doença da irmã, mas ela foi descansar assim, serena, confiante, sem excitação mental. Pode dizer que a pessoa não estava exaltada, que não era uma loucura da cabeça da pessoa, que às vezes a pessoa tem um caráter exaltado e outros tendem a dizer que é doida, né? Então a mãe tá ali relatando mais devagarzinho, ali justificando que a filha era sã de consciência. Pela madrugada, no entanto, despertou, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma. Observando, porém, estranha claridade no aposento, posto às escuras. Sua irmã Zinda dormia pesadamente, como vencida por um torpor que mais se assemelhava a uma profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural. Olha, subitamente, porém, a elevar-se do solo cerca de 1 metro, talvez mais, Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Pouco a pouco, essa matéria ou essência que lembraria os cirros de inverno tomava forma imperceptivelmente, até que, no auge do assombro e do deslumbramento, o duplo ou corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde 3 dias, apresentava-se na plenitude de sua graça e beleza. Eu vou dar uma pausa aqui. Bom dia, Diana, bem-vinda, para poder conversar com vocês. O que é que vocês perceberam nesse fenômeno? Olha que a descrição ele é bem minuciosa, né? O que foi percebido? Um fenômeno de materialização. Bom dia, Diana, beijo. Um fenômeno de materialização. Porque, olhe,
ela justifica o seguinte, que a filha dela, Eunice, não estava dormindo. Então ela acordou mesmo no corpo, não foi nenhuma projeção. Ela acordou no corpo. Percebe como é que estava a irmã Zinda? Num sono que mais parecia uma letargia, né? Um transe mediúnico. Como é que se prostravam os médiuns nos momentos das materializações? Estava materializando mesmo. A primeiro impacto, você pensa que ela, tendo emancipada, tivesse visto a presença da irmã. Mas a irmã estava se materializando. E quem era a doadora da energia? A irmã Zinda. A irmã Zinda era a doadora do ectoplasma. Ou seja, era uma médium de materialização e não sabia. Que coisa curiosa, né? Por que uma materialização de fato? Que ela ainda continua aqui. Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, era o ectoplasma, como fumaça lucilante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Era uma materialização de fato. Pouco a pouco essa matéria ou essência que lembrava os cirros do evento. Então, olha assim, olha o que ela falou. Essa matéria ou essência. Curioso, né? Até que percebeu a menina, né? Cujas formas carnais jaziam sepultadas em 3 dias, apresentava-se na plenitude de sua graça e beleza, trajando lindo vestido de baile cor-de-rosa, cujo modelo lembraria o clássico figurino da Imperatriz Eugênia. A materialização era perfeita, acentuando particularidades, rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa, guarneciam a insólita indumentária de além-túmulo. Olha só. O vestido, ela estava vestida com um vestido, não é? Lindo, que ela desejava, insólita, porque ela não tinha sido enterrada com aquele vestido, não é? Ela não foi enterrada. Então era diferente, era um vestido diferente do momento do seu enterro. Bom dia, Lidiane, bem-vinda. Então era, olha, um vestido de baile. Lembra que a menina queria um vestido de baile? Com mínimos detalhes. Vocês podem botar aí no Google, vestidos da Imperatriz Eugênia. Eu já tinha feito um estudo anterior com vocês. Me lembro que estudo foi que eu trouxe esse trecho já para vocês. Estudo que eu fiz no passado. Se eu não me engano, foi o estudo do livro Voltei, viu? Eu trouxe esse trecho da Dona Ivone aqui para complementar o livro Voltei. Vocês lembram disso? Foi o livro Voltei, eu tenho certeza que foi. Eu trouxe esse trecho aqui para poder complementar o outro estudo. Que eu ainda trouxe a imagem, botei para vocês o link da imagem da Imperatriz Eugênia. Me lembro claramente disso. A materialização era perfeita, acentuando particularidades. Rendas, fitas, flores azuis sobre o lindo tom rosa. Vocês lembram que vocês viram o vestido? Pois é. Vocês botarem no Google, eu botar assim, Imperatriz Eugênia, imagem, vocês vão ver. São lindos vestidos. Tem assim quadros pintados dela, né? Lindo mesmo, assim, de sonho. E a irmã, reparem bem, a irmã Eunice poderia descrever perfeitamente uma cena parecida porque era uma pessoa de uma certa cultura, ligada à beleza, ligada à arte. Então eram pessoas que tinham um certo conhecimento, porque se a irmã descreveu com detalhes, falando que matéria sutil, blá blá blá, tinha uma determinada cultura, não tinha? Você lembra que a mãe falou dos livros dos psiquistas? Quem eram os psiquistas? Os psiquistas europeus, William Crookes, Ernesto Bozzando. Tem tantos outros aí, estudiosos. Principalmente muitos italianos, né? Também, ingleses e italianos, que participavam de materializações. Enrico Musselli. Foi.
Vocês viram vestidos, eu me lembro. Então a menina tinha, a irmã Eunice, tinha uma certa cultura, né? Pra poder apresentar, assim, com detalhes pra Dona Ivone. Quer dizer, nem pra Dona Ivone, pra própria mãe, que também deveria ser uma pessoa assim, com cultura também. Admirada e feliz, Eunice tentava despertar a irmã, que continuava imersa em profundo sono no leito fronteiro, para que igualmente desfrutasse o encantamento. Formosa aparição, recordando os pastores de Judá, que uns aos outros despertaram alta noite a se surpreenderem com a manifestação celeste que lhe comunicava o advento de Jesus na noite sublime de Belém. Mas Zinda era incapaz de despertar. Apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que é ela médium de efeitos físicos, que ignora a própria faculdade, porque não professa a fé espírita, e que fornece elementos ectoplasmas para garantir a aparição. Zinda não tinha conhecimento não professava a fé espírita, mas a família, repare, a família tinha o conhecimento do espiritismo, que era simpatizante. E a própria mãe diz aqui, ó, recordando os livros clássicos da filosofia religiosa e todos os tempos dos países, bem assim os compêndios das ciências psíquicas, firmados por eminentes sábios psiquistas que se dedicaram a devassar o além-túmulo. Então a irmã Zinda não sabia que ela era, até porque ela nunca tinha, né, passado por uma coisa parecida, por isso que ela não acordava. A manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se atordoara em presença do fato invulgar, e que jamais assistira, e que desconhecia, não teve a presença do espírito de rogar à irmãzinha materializada que se detivesse assim ainda por alguns instantes, enquanto despertaria as demais pessoas da família, para que igualmente contemplassem Betinha, ressurgida do silêncio da morte, para que todos provar a própria imortalidade. Não sabia lidar com a situação, nunca tinha havido uma manifestação de materialização. Ouvir falar é uma coisa. Estamos todos aqui presentes, se materializam o espírito. Vocês vão fazer o quê? Mas vocês já têm um eterno conhecimento, que a menina não tinha também, né? Profundo. Mas ninguém, via de regra aqui, viu um espírito se materializar de fato. E aí fica tudo errado, né? Não sabe o que fazer. E agora? Fico, não fico? Corro ou fico aqui? Pego ou não pego? Pego ou não pego? Vou lá... Né, Andréa? Vou correr ou vou ficar? Pois é. Experiência linda, né? Ressurgida do silêncio da morte, para todos provar a própria imortalidade. Ainda assim, sem termos tido tempo de também a ver, como Eunice a viu, conforta-nos saber que a nossa filha vive feliz na pátria espiritual, para onde todos regressaremos um dia, atingindo a felicidade de uma perpétua união com os seres amados que nos procederam. Olha aqui um testemunho lindo. Que testemunho lindo. Mas vocês correriam de um espírito assim, gente? Sinceramente. Vocês correriam, não? Não corre, não. Nesse caso que vocês não correm, não. Bom dia, Elcio. Vocês não correm, não. Correm, não. Sabe por que não correm? Porque um espírito desse é um espírito que tem uma grandeza, né? De evolução. Ele não apareceria luminoso, flutuando no ar, lindo, pomposo. Ele poderia aparecer pesado. E um espírito desse emana energias. Vocês calculem assim comigo. 3 dias depois da morte, normalmente nós passamos por um estado de perturbação. O estado de perturbação é esse estado de perturbação, vocês vão entender o porquê. Esse estado de perturbação é aquele torpor. Sabe quando vocês acordam num lugar e vocês não se reconhecem? Então você fica assim desnorteado, sem saber o que aconteceu. Então funciona mais ou menos assim. Esse é o que se chama estado de perturbação, que acontece com o espírito depois da desencarnação. E essa perturbação, ensinado pelo próprio codificador, pode durar de 3 dias, no máximo 8 dias. Raras vezes, né, continua adiante. Então essa perturbação acontece também, mas essa perturbação é esse o não reconhecer a si mesmo.
Quem sou eu? Onde estou? O que é que está acontecendo comigo? Então não se encontra, não se sabe, não é lúcido. É o que se chama estado de perturbação. Pode-se durar também mais tempo, né? Mas diz o próprio codificador que entre 3 e 8 dias a gente pode até evocar a pessoa, dar uma força para ela, né? Orando por ela, chamando pelo nome, em oração, dá uma força bastante para a pessoa se reabilitar. Mas, mesmo que passe o estado de perturbação, vocês são de acordo que a pessoa tem que se reabilitar? Que ela tem que se sentir melhor? Bom dia, Gilson, bem-vindo. Que ela tem que se sentir melhor e tal. Então, isso vai depender muito da evolução do espírito, não é? Ora, um espírito que em 3 dias da desencarnação já se encontra lúcido, aparecendo para a família, volitando, luminoso, lindo, ao ponto de comover a irmã, 1 metro do chão, que a espiritualidade a trouxe, se são de acordo, que o amparo, os amparadores, a proteção da família trouxe também ela, apoiando para que esse fenômeno acontecesse, ajudasse também na utilização do ectoplasma, para que ela aparecesse assim. Esse espírito é um espírito, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, é um espírito de luz. É um espírito de luz, né? E ele foi um espírito que cumpriu uma prova. Ontem mesmo no estudo de José Moscati nós falávamos sobre a diferença entre prova, expiação e circunstância, que às vezes uma doença pode ser uma prova para uma pessoa, né? E essa pessoa passa pelaquela prova resignado, tão resignado que às vezes você vai lá consolar a pessoa consola você. A pessoa é mais forte que você, né? Isso acontece muitas vezes. E ali é uma denotação, isso está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo Bem-aventurados aflitos, Cláudia me ajude, o item é o 9, eu acho, do capítulo 5. Então, denota que é um espírito que escolheu como prova aquela circunstância de saúde, de doença, para que ele pudesse crescer, evoluir mesmo, mais um pouco, né? E aí, essa moça e a própria mãe e a própria família, denota-se uma consolação muito profunda. Vocês são de acordo que a família também aceitou a prova? E que a falta de lamentação, de sofrimento assim atroz, né, de revolta contra Deus, é uma demonstração que a família também participava da prova. Então, apesar da dor, da saudade, faz toda a diferença, né, Andréia? Faz mesmo. Então, a família consolada, conformada, sem ter a fé espírita, apesar de conhecer nos livros da Europa, dos psiquistas, de ter visto alguma coisa, de ouvir falar, mas não eram espíritas, eram simpatizantes, achavam legal, olha só. Mas não professavam de fato a fé espírita, como diz a palavras da Dona Ivone, né? Então, olhe bem, vocês são de acordo que é um espírito evoluído. Só que é o seguinte, quando um espírito desse tipo aparece para você, e eu desejo isso a vocês, que isso aconteça um dia, vocês não saem correndo. Porque o espírito tem uma coisa que chama ascendência moral. Você pode até tomar um choque. Ai, na hora sim. Mas a emanação fluídica do espírito é tão boa, a influência fluídica dele é tão graciosa que você tende a se emocionar, a admirar. Outros, como tem na história, tendem a se ajoelhar e orar, como reverência pela evolução do espírito, não é? Tendem a isso por causa da ascendência moral. Então, eles te envolvem com a energia saudável deles, de amor, de carinho. Então, você não corre dele. Não tem o ímpeto de correr. Porque você se sente assim, como hipnotizado, como encantado de tamanha beleza. Não é? Encantado de tamanha beleza. Agora, se manifestar um espírito mais ou menos e aparecer assim, para nós,
A energia você sente também aí, pernas pra que te quero. Pernas pra que te quero, né? Mas nesse caso é a evidência, né, Cláudia? Não é uma questão de materialização. Que a menina, pelo conto aqui, pela história, a menina tava materializada mesmo, né? Então, o que significa isso? Que se a mãe chegasse, o pai chegasse, a mãe chegasse, o tio, a vizinha, a moça que trabalha na casa, iam vê-la. Porque ela estava materializada. Tem que se observar se a condensação do ectoplasma era o suficiente para ser palpável, não sei. Aí não sei. Mas estava mesmo materializada. Se consegue tocar também, se consegue tocar, claro. Os agêneres poderiam ser tocados. Tiveram pesquisas que os agentes viam tocados, examinados, já foram medindo pressão, se sente o calor do corpo, como? Mas do mesmo jeito que aparece, some no ar. Tem a materialização de um espírito, eu vou passar pra vocês. Deixa eu lembrar, gente. Não sei o que verde, um poeta italiano. E era uma materialização de Mirabelle. Tá Mirabelle em transe, mas Mirabelle tá em transe assim com o olho arregalado, sentado, sabe? Assim, com o olho assim meio arregalado. Tem um outro estudioso que tá do lado também. E bateram uma foto no escuro, provavelmente. E você vê ele de lado com o zoião deste tamanho assim, né? E o espírito sentado no meio, materializado totalmente. E ele chega e levanta, esse espírito, ele levanta e recita uma poesia caminhando pelo salão. Totalmente materializado, totalmente. É engraçado a cara do homem, assim, com o zoião. Eu não tenho uma foto aqui pra dar pra vocês agora, não. Eu também não teria como eu dar. Porque o Paul Talk não condiz. Falta essa opção aí no Paul Talk, né? É uma pena aqui na tela. Poderia dar um abraço forte? Claro! Se ele tivesse a gênero, sim, poderia. Como? Se ele tivesse vaporoso, não, né? Você ia dar um abraço, seu braço ia passar pelo meio, talvez não der. Eles evitam ser tocados por uma razão. Em algumas circunstâncias, você não pode tocar, porque pode dar choque no perispírito do médium. Então, eles evitam, né? Aconselham, não me toque e tal, para poder não causar uma problemática no médium próprio. Que aí eu não sei em que circunstâncias aconteceu da moça, né? Mas tem casos que você pode tocar sim, abraçar e tudo mais. Claro que pode. Vamos lá. Admirado. Eu tenho. Calara-se a dona Ormenzina. E nossa pena não entrará em comentários acerca do importante fato. Lembraremos apenas uma vez ainda o poder da vontade e da força mental do espírito recém-desencarnado da graciosa Betinha, a qual, desejando antes de morrer um vestido de baile cor-de-rosa para ser usado na data do aniversário natalício, 3 dias depois do trespasso para a vida espiritual, apresenta-se assim trajada em espírito para melhor se identificar e também com o fito de demonstrar a força da personalidade conservada do além-túmulo. Então, além de demonstrar a vida que continuava, a força, né, a dignidade do espírito nessa demonstração. Outra coisa aqui que ela coloca também, a força de vontade do espírito. Quem lembra dos estudos que nós fazemos quando a gente diz assim, lá na Gênese, o pensamento é tudo. Capítulo 14 da Gênese, nós vemos um trecho que se chama assim, ó, fotografia do pensamento. E é o que aqui no movimento espírita, no meio espírita, a gente conhece por 1, 2, 3, ideoplastia. Então, a fotografia do pensamento. Se nós, espíritos encarnados, somos limitados no corpo, vocês imaginem, estando libertos do corpo, a potencialidade de criação que nós temos. Então, o desejo e a evolução do espírito
formou, não é, o vestido que ela tanto desejou, até para demonstrar mais do que nunca que era ela mesma, né? Porque poderia ter uma dúvida, será, não será? Então o Espírito se apresenta com todo o seu glamour, toda a beleza, com o vestido, para que marcasse profundamente a irmã e para quando fosse contar o relato, ficar na família. Mais do que nunca, que só poderia ser ela mesma, não poderia ser um outro espírito. Lembramos também que o perispírito, ele é muito mais bonito do que o nosso corpo físico, não é? Se vocês são bonitos por dentro. Então, a Dona Ivone conta um episódio no livro dela, que se chama Juliana, me esqueci, quando eu lembrar eu vou falar. Ela sai do corpo, ela é encarnada, ela sai do corpo junto com Camilo Castelo Branco. E ela vai fazer um passeio com Camilo Castelo Branco, né? Quando ela sai, ela vai se olhar a imagem. E aí ela vai se vendo, ela vai tocar ela mesma, né? Aí ela se toca e fala, meu Deus, como meu perispírito é lindo. Como é belo o meu perispírito, ele é lindo. Aí ela olha pro corpo dela e sente uma pena daquele corpo velhinho, feio, né? Que não era velha ainda, mas ela sente pena do corpo enrijecido. Ela olha assim e faz, ai meu Deus, que coisa esquisita. Aí ela se olha pro perispírito e vê aquela massa linda, aquela pele tênue, ela vê brilhoso, fala, poxa, como é bonito o meu perispírito. Eu achei isso tão legal, sabe? Então, se nós cultivamos um bom andar na vida, com pensamentos, com jeito... Porque ninguém na natureza não dá saltos, é bem verdade. Você não vai ficar santo, mas se você trabalha pro bem e tenta, e quebra a cara e tenta, e cai de novo, e tenta, pela lógica, o seu perispírito vai ser mais levinho, vai ser mais bonitinho, né? Diana disse ele pra ele, por isso tem espíritos que não querem entrar no corpo novamente, sente nojo. Existem alguns relatos assim, fala, ai meu Deus do céu. Olha eu aí pesado, porque a própria codificação no Livro dos Espíritos tratam disso, né? Que o corpo é um cárcere. O corpo é um cárcere. Então você chegasse assim e... Quem já viu, olha, quer ver eu conseguir uma maneira fácil de vocês imaginarem o que eu tô dizendo? Quem já viu algum filme? Quem vê desenho animado? Aí fica difícil, né? Quem vê desenho animado já pode ter visto algum desenho animado que... Pronto, eu já sei. Quem assistiu aquele que tem os sentimentos? Vocês lembram dos sentimentos? Inside Out? Todo mundo viu? Então vão ver quem não viu, André. Você tem criança e não foi ver? Pois todo mundo há de assistir esse filme. Por favor, semana que vem eu vou querer todo mundo ver. Então tem uma parte do filme... Vocês vão lembrar Jace e Diana. Mas eu assisti, gente. Adorei o filme. O filme tem uma lição de moral belíssima. Que quando eles estão tentando atravessar assim... Não me lembro o que eles estavam querendo voltar lá pra torre, meninas. Inside Out. Inside Out. Como se escreve, gente, em inglês, que é a minha ignorância. Então, quando eles vão atravessar esse negócio que eles tinham que chegar numa torre, eles vão passar num lugar como se fosse um lixo. Então eles vão perdendo as formas. Na verdade, são desenhos tridimensionais. E é bonito, né? Porque é tridimensional. E nesse lugar onde eles tinham que passar, eles ficam bidimensionais. Aí vão ficando feinho. Vão perdendo as formas e vão ficando feinho. É sempre eles, né? Corre, a gente tá ficando bidimensional. Aí vão ficando feinho. Então, era mais ou menos isso. A forma é aquela, mas mais feinha. Então, nós... Viu como ficou mais fácil? Agora vocês vão ter que ver o filme. Tô pensando, tô abafando que vocês viram o filme. Aí, ó, a de vocês. É muito lindo o filme. E aí você vê que é mais ou menos assim. Então, o perispírito muito mais bonito.
muito diferente, mais luminoso. Um outro episódio de perispírito lindo é o do Cristo. Alguém tinha dúvida que o perispírito do Cristo era lindo? Ninguém, né? Então Jesus, quando teve a transfiguração do Tabor, no Monte Tabor, Pedro e João, que João era o apóstolo amado, novinho, né? Pedro e João ficaram assim chocados, né? Pedro e João ficaram assim chocados da beleza do perispírito de Jesus, porque no fenômeno de transfiguração, o perispírito de Jesus se iluminou tanto que iluminou o corpo. Aí Pedro e João ficaram assim chocados com tamanha beleza, porque Jesus tinha se iluminado todinho ali, né? E teve o fenômeno de materialização também, que foi quem? Quem se materializou? Deixa eu ver o conhecimento bíblico de vocês. Carla, cadê você? Conhecimento bíblico. Quem se manifestou? Se manifestou Moisés e Elias, né? Se materializou de fato. Foi uma materialização também. Tanto que foi Pedro e João que viram esse tipo de manifestação. Que mais? Nos 3 dias, a gente já falou da resistência da família, né? Da fé da mãe, da família, de terem aceitado essa prova, por exemplo, porque era uma família que não tinha se revoltado com a desencarnação da filha. A mãe, apesar de não ser espírita, de fato, à época, mas acreditava piamente na vida que continuava. Então, vocês veem que são espíritos de uma certa grandeza. Lembra que a dona Ivone falou que eram espíritos com tendência à arte? Quando o espírito chega, né, sua evolução reencarnatória, uma certa doçura de lidar com a arte, é uma percepção que ele tem da beleza. Porque uma pessoa que se sente tocada com arte, com quadro, com as músicas, significa que ela tem uma sensibilidade. E o espírito que ele é mais sensível às belezas da natureza, da arte, da música, é um espírito que tem uma sensibilidade espiritual. É óbvio. Então, quando um espírito ele é mais rude, ele ainda é mais atrasado, endurecido, inferior, ele nada toca no coração dele. A beleza da natureza não toca, as artes não toca, não sente tocado naquilo que pode espiritualizar o homem, mas ele é mais carnal, então ele se sente mais tocado pelas coisas mais palpáveis, pelas coisas que tocam os seus sentidos. Então, com esse pressuposto, a gente chega à conclusão que a família da menina em si tinha uma determinada evolução, aceitando aquela prova. Mais adiante. E o fez imprimindo, E o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada. Pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável. E o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada, pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento. Olha aí, o pensamento é tudo. O qual, por isso mesmo, nela poderá imprimir qualquer aparência visível, desde que uma vontade enérgica o acione. Aliás, não ignoramos que o espírito poderá criar e modelar o próprio vestuário, se o desejar, valendo-se de essências, fluidos e matérias especiais do mundo invisível, os quais, para os efeitos da materialização, são conjugados com os fluidos do médium. Olha só. Então, a dona Ivone dá uma aula doutrinária, né? Vocês lembram o fenômeno de materialização da materialização, perdão? O médium doa o fluido, mas vai ser a união dos fluidos do médium ectoplasma com os fluidos espirituais, não é? Que vai ser impresso com a vontade do próprio espírito, com os fluidos do ambiente. Então tem uma somatória aí de fluidos para que aquele fenômeno persista. Mas vocês observaram que ela diz um fenômeno, um pensamento enérgico, uma vontade forte, um pensamento enérgico. E a gente tem aquela... Isso aí não é a fé? O que é a fé?
eu sei, eu creio. É aquela vontade, né? Eu vou, executo, eu vou e faço. No mundo encarnado isso é diferente, gente? Quando a gente imprime no nosso pensamento a fé e a certeza, eu creio, eu sei que a coisa é assim, eu não modifico as situações que estão ao meu redor? Nós fizemos o estudo, né, sobre a mediunidade ontem. Nós fizemos o universo conspira ao nosso favor, né, Elcio? Eu meto a vontade para isso. E eu modifico a minha situação com a minha vontade enérgica. E isso tudo é possível mesmo estando limitados pela matéria, porque a matéria nos limita. No estudo de ontem do Livro dos Médiuns, a gente viu isso, né? A matéria limita o espírito. Mesmo assim, o nosso pensamento é criador. Hoje a ciência nos está ajudando bastante sobre esse conteúdo, por exemplo, com a programação neurolinguística, que é a PNL. Eu estava brincando com a minha amiga Carla outro dia, e disse assim, Carla, a gente já praticava PNL há uma vida e não sabia que o nome daquilo era PNL. Botaram, é como se tivessem dado nome aos bois, né? Programação neurolinguística, que é o positivismo não no sentido, né, aquele antigo, mas o positivismo é ser positivo, alegre, otimista, eu posso estar bem, eu já estou bem. Então são percepções de você criar o seu próprio pensamento, de você criar, com o seu pensamento, o ambiente que está ao seu redor. Então eu acredito que eu estou bem? Não, eu sei que eu estou bem. Eu estou bem, eu estou com saúde, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa otimista. Eu não estou, porque o verbo estar é um verbo de transição. Vocês lembram disso quando vocês estudaram no primeiro grau? É engraçado, né? A professora diz assim, olha, verbo estar é um verbo de transição, verbo ser é um verbo de permanência. Então, não estamos, eu sou. Porque eu vou efetivando aquilo dentro de mim. Deixa estar, que às vezes a gente tem altos e baixos, né? E tem, assim, momentos, estar alegre, estar triste, tudo tá bom. Mas quando a gente efetiva esse tipo de comportamento, tudo pra mim flui melhor. Eu sou confiante, eu tenho estima, eu me amo, eu me perdoo e assim por diante. Nós vamos trabalhando esse tipo de pensamento em nós. Bem-vindo caminhando, bem-vindo conosco. Pois então, Dona Ivone continua aqui. Não vou nem continuar, eu vou marcar aqui que o estudo já acabou. O horário da gente já deu. Então, a semana que vem a gente continua, que é a continuação dessa mãe, contando como foi o pós-materialização da menina. E tem muito assunto aqui para ser tratado, não é? Sobre as percepções da Dona Ivone, o porquê que ela percebeu a casa assim como antiga casa hindu. Lembrando para vocês que a Dona Ivone teve o passado dela hindu. Ela frisa muito isso. Então, se ela tem dentro da sua memória espiritual as experiências como hindu, quando ela chega no ambiente que também tem outros hindu, o que é que vão acontecer? O que é que poderia acontecer? Ela tinha sido também hindu. Chega num lugar que o povo também foi hindu, o que é que acontece? É uma hinduzada danada. Elcio. Ai, meu Deus. Ela vai, ela vai reconhecer o ambiente, né, gente? Porque é que os psiquismos se batem. Não é o símile? Vai reconhecer. Então, se ela já tem o fenômeno em si da psicometria, por exemplo, o fenômeno da psicometria, sente os ambientes, toca nos objetos, ela fica induzida. Pois é, então ela tem uma facilidade psíquica muito maior de reconhecimento do ambiente.
tá certo? Então ela entrou na psicosfera da coisa. Essa é uma facilidade de emancipação, tá certo? A Geice está aqui, gente? Tô vendo o nomezinho dela, a Geice está aqui. A Geice é uma amiga da gente que frequenta o GE, tá bom? Tem amigos da gente que frequenta o grupo de estudos espíritas Francisco de Assis, que é o grupo do WhatsApp. E tá aqui conosco. Tá falando, viu, Geice? Quando a gente tende, assim, a perceber o ambiente, onde a gente tá, que a gente chega, sente o ambiente, chega os sentimentos das pessoas, isso é uma predisposição do próprio espírito, da própria pessoa, quem tá falando no início próprio do estudo, né? É um fenômeno que a gente chama assim anímico, porque é um fenômeno do meu espírito que se expande, né? Meu perispírito se expande e eu percebo várias nuances daquela coisa. Então, eu posso perceber só um pedacinho como posso perceber um pedação. Então, eu posso perceber os sentimentos das pessoas, eu posso perceber o que ocorreu naquele ambiente. É uma emancipação do meu perispírito. O capítulo anterior, nos estudos anteriores, que até o Dudu botou no YouTube, era sobre a psicometria em si. Então ela dá, a dona Ivone Amaral Pereira, vários casos que ela passou de psicometria, de perceber os ambientes. Então isso é uma facilidade do perispírito que emancipa-se, que é a emancipação da alma, né? Que é essa expansão do perispírito, vamos dizer assim, os laços que ligam ao corpo físico ficam mais frouxos, não é tão apertado, né? Ficam mais frouxos e percebe os ambientes, os sentimentos das pessoas e ele traduz como deles muitas vezes. Tem um caso de um cantor espírita que eu quero muito bem, que é o Plínio Oliveira. Ele conta o seguinte, que quando ele era mais novo, as meninas se apaixonavam por ele e ele se apaixonava também. E ele achava que estava apaixonado, né? Então, todo mundo se apaixonava e ele se apaixonava por todo mundo. Aí ele começou a perceber que não era ele que era apaixonado, é que ele sentia os sentimentos do outro. Então ele recebia os sentimentos do outro. Ele disse que quando ele era mais novo e não estudava isso, então ele entrava num tilt, porque ele não conseguia distinguir. E eu ri disso, né? Porque é engraçado. Mas às vezes vocês estão vivendo algumas circunstâncias, por exemplo. Já aconteceu, é muito complicado, hein, Andréia? Mas ele era menino, né? Já aconteceu de vocês irem para um lugar e a pessoa tá muito triste e você sentir a tristeza dela. Mas sentir muita tristeza dela. A pessoa tá encarnada. Você pega mesmo aquele sentimento e fala, meu Deus, parece que eu que senti. É você que tá sentindo. Ali a percepção que você fez uma leitura do psiquismo da pessoa. Quando você sabe lidar com isso, que você aprende a ter mais prática, você já sabe identificar que não é seu. Aí você trabalha nesses sentimentos, não é? Aí você já faz uma oração. Não é meu não, já sei o que é. Você consegue, através dessa capacidade de leitura, ajudar outra pessoa, porque você sente isso. Tem um trabalho interessante, um livro que eu tenho, eu vou contar assim pra vocês, rapidamente, antes de concluir o estudo. Que não é um livro espírita não, mas é uma experiência curiosa. Existem alguns terapistas, tinha uma clínica de terapia no Brasil, e esse senhor, ele era um médico, e ele tinha esses sentimentos quando ele estava no hospital, ele é italiano, né? Então ele chegava e entrou em paranoia, ficou em depressão, ficou em um monte de coisa, porque ele não conseguia se livrar de se individualizar, né? Se isolar, vamos dizer, desse tipo de situação, porque ele não conhecia isso. Então ele tinha uma tendência, logicamente, reencarnatória que o puxava para essas circunstâncias. O que é que acontece? Ele ficou tão mal com isso, ele sendo médico, você imagina ele entrar num problema do hospital, dos doentes, de tudo. Então ele foi procurar ajuda em São Paulo, ele não diz qual, mas tinha uma clínica, né? Que ele ficou meio pirado mesmo, né? Então ele foi pra essa clínica. Quando ele chegou na clínica, porque a coisa era tão grave pra ele, Elcio, que deixou ele incapacitado. Então ele ficou muito doidão mesmo, ele ficou, coitado, sofrendo mesmo, horrores. Aí ele foi procurar ajuda, quero chegar lá.
E nessa clínica ele encontrou vários terapistas que faziam essas terapias assim espiritualistas. Muito curioso. Então ele conheceu um rapaz que era esquizofrênico, né? Então esse rapaz esquizofrênico, quando chegava nele, de junto dele, que estava internado com ele, quando chegava de junto dele, ele sentia tudo aquilo que o rapaz sentia. Aí ele ia lá e não sabia lidar com aqueles sentimentos. Aí ele conheceu uma das moças, que era uma das médicas que fazia terapia, e falou: vou te fazer um negócio e você vai entender o que está acontecendo. Deitou os dois, cada um numa caminha, um do lado do outro, e então deitaram um do lado do outro, e ela disse assim para ele: eu vou lhe mostrar o que está acontecendo com você. Olha que coisa curiosa. Ela deitou do lado dele e, entrando em sintonia com ele, o médico, certo? Entrou em sintonia com o médico, os dos dois, ele incorporou o próprio menino. O próprio menino esquizofrênico. Mas ela não incorporou o espírito só, ela incorporou as angústias dele, o psiquismo. Aí ela começou a dizer tudo aquilo que o menino sofria da infância, da minha mãe, meu pai, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, não sei o que. Começou a falar em primeira pessoa. Ele, italiano despreparado, ficou assim, viajando, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? O que aconteceu depois disso? Quando ela acabou o transe, ela disse assim pra mim, ó, pra ele: a partir de agora você vai se sentir melhor. Realmente ele ficou muito bem. Depois que ele fez essa terapia, que a moça fez terapia com ele como intermediário, já que o rapaz, ninguém conseguia falar com ele, você sabe o que aconteceu? Esse médico chegou lá, foi usado como esponja, puxou a situação, ela contrariamente incorporou aquela situação, e depois o rapaz que era esquizofrênico e que ninguém conseguia tratar com ele, começou a conversar, que ele não conseguia conversar. Começou a conversar, começou a sentar na mesa para comer com as pessoas, começou a melhorar. Aí ele começou a dar abertura pro tratamento. Olha que coisa interessante. Não é um fenômeno interessante? Porém, ele não estava incorporando o espírito. Não, ele estava incorporando o psiquismo do menino. Só que ela não conta, por exemplo, se quando ele saiu pra lá, ele ficou num semi-transe. Porque seria possível que o rapaz tenha entrado num torpor, um semi-torpor, e ela tenha incorporado o próprio rapaz. E como ela cedeu o corpo dela pra ele falar, ele conseguiu desabafar aquilo que ele, estando no próprio corpo, ele não conseguia fazer. Olha que coisa incrível, gente. Depois disso, esse rapazinho melhorou muito. Vocês entendem? Então, qual foi o papel daquele médico como esponja? Ele ia lá, puxava a situação da pessoa energeticamente e ela ia e fazia essa terapia. Muito curioso como terapia. Tenho estudado disso, tenho estudado essa coisa, porque eu acho assim interessantíssimo isso. E eu vejo isso acontecer demais com as pessoas. Eu vejo isso acontecer demais. Porque os espíritos encarnados também podem se manifestar. Isso é muito, muito comum. É a gente que não nota. Curioso, né? Isso é só um exemplo, viu, do que eu tava dando. A gente depois continua com o andar da carruagem dos estudos, fazendo essas conexões. A gente vai batendo papo. Então, concluindo o estudo de hoje, que foi bem grande, hein? Concluindo o estudo de hoje, nessa quarta-feira de carnaval, convidando vocês para uma prece, elevando os nossos pensamentos aos espíritos amigos, agradecendo a assistência contínua e misericordiosa deles para conosco, que nós possamos, nesse momento, em uma pequena visualização, nos envolvermos nessas energias saudáveis que circulam agora, percebam, energias de luz, que nos limpam o psiquismo, que nos reforçam a vontade,
Obrigado, Mestre. Que o Senhor possa nos abençoar mais ainda durante o dia. Que nós possamos sentir as Suas bênçãos, que é a coisa principal. E que os ensinamentos de hoje sirvam sempre às nossas reflexões continuadas, todos os dias. Que Teu exemplo, o Teu Evangelho façam de nós melhores cristãos. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Graças a Deus.